Olá pessoal, Mago Rico no Café com Tarô. Bem-vindos todos. Quem não é inscrito, por favor, inscrever-se nesse canal espiritual. Então, você que está atento, acompanhando nossas leituras, estamos falando dos signos relacionados às cartas de tarô. Hoje vamos falar a força. Esta carta, a força, relacionada ao signo de Leão. Se você quiser uma leitura particular, é só contatar conosco no 48 991 22 51 14, tá bom? Vou ficar muito feliz de fazer a sua leitura. Então vamos lá, força. Olha só, uma mulher dominando o leão. Percebam, esta é uma carta que está relacionada com a força interior mais do que com a força e não com a força física, tá bom? Mas vamos detalhar tudo aqui para vocês. A força nos lembra que não é o tamanho dos nossos músculos, mas a vontade dentro dos nossos corações que importa. Quando demonstramos coragem, nós podemos suportar quaisquer obstáculos que encontramos. Boa leitura a todos. A força, palavras-chave: paciência, coragem, confiança, risco, planeta ou signo associado, leão, a volúpia. Uma jovem mulher segura as mandíbulas de um leão, restringindo-o com cuidado. Ela é paciente e serena. Embora arrisque o animal a morder, seu chapéu ecoa a forma de lemniscato, ou figura 8. Isso representa o infinito e mostra que ela está trabalhando no nível da alma. Sua ação tem consequências espirituais. Força é uma virtude moral que tem capacidade, que capacita o eu e os outros. Às vezes precisamos enfrentar nossas feras interiores, porém não com a força de Hércules contra Leão de Nemeia, mas com a força moral, mostrando calma e autocontrole. Cabala Tete, Astrologia Leão. Significado positivo: são necessários coragem, paciência e persistência para enfrentar um oponente potencialmente perigoso. Se provocado, estar preparado para passar o tempo em negociações e defender sua posição. Que objetivos podem ser alcançados com confidencialidade silenciosa em vez de demonstrações de força aberta? Este cartão também é sobre conflito interno e a necessidade de aceitar o lado sombrio. Em uma leitura geralmente positiva, a força também simboliza boa saúde. Também representa a nossa força interior. A força interior vem de um espírito forte e de uma mente equilibrada, perseverança, coragem. A força o lembra de ser um pilar de força para si e para os outros. É imóvel, inabalável e resistente. Tire um tempo do seu dia para se aterrar e se sentir seguro dentro de si. Quando você está fundamentado e equilibrado, sua vida logo refletirá essa harmonia. O cartão de força aparece quando suas qualidades são mais necessárias na vida. Como um plano de ação, este cartão lembra você para praticar e desenvolver todos os seus traços. Também é um lembrete gentil para você de que você é mais forte do que pensa. Você tem as qualidades e a força necessárias neste momento. Significado negativo: é necessário lidar com instintos mais básicos, como excesso de exagero em alimentos ou excesso de emoções difíceis, como raiva, e você pode estar inclinado a fugir de problemas em vez de enfrentar um risco. Karma: aquele que vive o lado animal e não usa o racional.
o domínio das emoções. Lado positivo, afirmação, força, coragem, paciência, controle, compaixão. Lado negativo, agressão, fraqueza, insegurança, falta de autodisciplina. Liberdade, poder mágico, coragem, a força potencial de manifestação, a vida refletida. Eis aqui a primeira opinião sobre essa carta. Vamos continuar falando sobre a força híbris ou o animal prestativo. A força é uma das duas cartas cujo lugar no baralho foi alterado por Arthur Edward White, contrariando a sequência tradicional. Vejam, foi trocado a força, a numeração por esta, tá bom? É a que se apresenta aqui, é que foi trocada, tá bom? Por esse autor. Em seu 11º lugar original, ela abre a segunda dezena dos arcanos maiores, como o correspondente feminino do mago, que começa a primeira dezena. A semelhança das duas cartas é visível e no tarô Rider-Waite-Smith é acentuada pelo mesmo colorido. Em ambos os casos, o tema é força. O mago encarna a força criativa, poder de persuasão e técnica, ao passo que a carta da força expressa a vitalidade, a paixão e o prazer de viver. Em ambas as cartas, pode-se ver acima da cabeça da figura uma lemniscata, símbolo do infinito, que no tarô de Marsella se esconde na forma do chapéu. Esse 8 deitado simboliza a união constante e a troca recíproca de dois âmbitos ou mundos. No mago, ela representa a união do que está dual, no alto, com o que está embaixo, no macrocosmos com o microcosmos, ao passo que na carta da força representa a união harmoniosa do ser humano civilizado, mulher, com sua natureza animal, leão. Por todos esses motivos, a força feminina está no início do trecho feminino do caminho, que no decurso das cartas com 2 algarismos, levará aos segredos das profundezas, aqui na 11ª posição, muito mais convincente do que na 8ª posição. O que esta carta significa na jornada do herói depende do tipo de leitura que escolhermos, patriarcal ou matriarcal. O leão é o símbolo da nossa natureza instintiva e impulsiva, dos nossos desejos apaixonados, selvagens, agressivos e do instinto nu e cru de autopreservação. Os mitos patriarcais nos falam de heróis que matam leões. Interessante é que mais conhecidas dessas histórias não acabam bem. Sansão foi vítima de uma traição e perdeu toda a sua força. O famoso Hércules também teve problemas consideráveis, principalmente com seu lado feminino. Em um primeiro ataque de loucura, ele matou sua mulher e filhos. E depois, de um novo ataque, ele foi sentenciado a assumir o papel de uma mulher como reparação. Assim, ele serviu durante 3 anos vestido de mulher na corte da rainha Ônfale, da Lídia. Tanto de fitar e executar outras tarefas femininas, enquanto a rainha usava a pele de leão e a clava do herói. Essa terapia o ajudou a integrar seu lado reprimido a ponto de se libertar da sua loucura. Porém, a sua feminilidade interior ferida jamais foi totalmente curada. Por fim, a ferida resultante lhe custou a vida. Nesta vibrante patriarcal das histórias de matadores de leão, a carta da híbris corresponde à arrogância pessoal do ser humano, sua imprudente recusa em se submeter à lei divina e de cumprir a tarefa que lhe foi destinada.
mas aqui se trata do modo feminino de dominar o dragão, que consiste em aceitá-lo. Felizmente, o tarô manteve essa mensagem para nós, mostrando uma mulher que domina amorosamente um leão. Esse tema não é transmitido em fragmentos mitológicos, como parece ter sido muito apreciado na época matriarcal. A grande deusa sumeriana, Inanna, correspondente a Vênus, foi representada em pé sobre um leão domado por ela, sobre sua sucessora babilônica Ishtar. Disse muitas vezes que é uma leoa. A deusa grega Ártemis também é considerada pelas mulheres como leoa. Somente com a crescente crítica de nossa natureza instintiva e impulsiva pela religião cristã, o leão tornou-se gradualmente o símbolo do anticristo, que é dominado pela Virgem Santa. Nisso se reflete a tentativa da consciência de dominar, escravizar ou até mesmo matar dentro de nós o animal que é rejeitado como pecador. Uma simples repressão da sombra, contudo, como Jung observou com um pouco de ironia, é um remédio tão eficaz como decepar uma cabeça que dói. Ao lidar com o nosso lado sombrio, nosso interior selvagem, e ao encontrar com o animal interior, seria inapropriado subestimá-lo, ou evitá-lo e reprimi-lo, ou ainda nos aproximarmos dele com rigidez e violência. Há um bom motivo para que esse encontro aconteça somente agora no meio do caminho. Até este ponto foi importante desenvolver as capacidades do ego, fortalecendo-o adequadamente para que pudesse suportar esse confronto, visto que uma franca consciência do eu seria engolida pelas demais forças do inconsciente com muita facilidade. Jung repetiu muitas vezes como é confuso falar do inconsciente, porque esse conceito desperta a ilusão de que existe uma supraconsciência opulenta, que não tem nenhuma dificuldade para controlar tudo que está no inconsciente. Em vez disso, Jung preferiu falar da relação do inconsciente com o consciente, que ele apresentou assim: a consciência que a humanidade desenvolveu ao longo de alguns séculos e que cada ser humano tem que desenvolver de novo durante a sua vida é totalmente envolvida pelo inconsciente. Se for tão fraca que os limites se tornem permeáveis, o inconsciente pode desinibidamente inundar a consciência. Os povos primitivos chamam isso de perda da alma. Neste caso, falamos com propriedade de alienação mental. Para superar esse perigo, o ego precisa tornar-se forte e amadurecer nos primeiros trechos do caminho. Palavras-chave para a carta: a força, arquétipo, domar o animal, tarefa, afirmação prazerosa da vida, coragem e compromisso, objetivo, alegria de viver, paixão sagrada, encontro com a própria natureza instintiva e com a ferocidade interior. Objetivo é esse: risco, híbris, endurecimento, brutalidade. Disposição íntima, sentir-se muito vivo, comprometer-se apaixonadamente e, quando necessário, também mostrar as garras. E vamos ter uma terceira visão desta carta, arcano número 8. No arcano encontramos a oitava chave de Basílio Valentim. Não há dúvida de que foi um grande gnóstico. O Evangelho de Valentim é admirável. A oitava chave refere-se aos processos da vida e da morte da pedra filosofal.
cinzelada com o martelo da inteligência e o cinzel da vontade. A oitava chave é uma alegoria alquímica clara e perfeita dos processos da morte e ressurreição que se sucedem inevitavelmente na preparação esotérica da pedra filosofal, que está entre as colunas Jaquim e Borras. Há que polir a pedra bruta para transformá-la em cúbica. A pedra é Pedro e refere-se às benditas águas do Amrita. Nas arestas e ângulos perfeitos da pedra, vemos o homem que trabalhou com o Amrita. A pedra bruta e cinzelada estão situadas na entrada do templo, por trás das colunas. A pedra cinzelada está à direita, sua particularidade é que tem 9 ângulos, formando 4 cruzes. Quem levanta o templo sobre as areias fracassa. Há que levantá-lo sobre a rocha viva, sobre a pedra. Todo o material humano empregado nesse trabalho morre, apodrece, corrompe-se e enegrece no ovo filosofal. Depois branqueia-se maravilhosamente. Ou seja, dentro de nós morre o negro, depois aparece o branco, o que nos torna mestres. Recordemos por um instante o trabalho da nona esfera, a dissolução do eu. Recordemos o trabalho da região purgatorial. Os iniciados ali aparecem como cadáveres em putrefação, porque todas essas larvas que estão metidas dentro de nós afloram, dando aos corpos do iniciado a aparência de cadáveres em decomposição. Na oitava chave, ilustração de Viridarium Chimicum, a morte está representada por um cadáver, a putrefação por chifres, a semeadura por um humilde agricultor, o crescimento por uma espiga de trigo, a ressurreição por um morto que se levanta do sepulcro e por um anjo que toca a trombeta do juízo final. Tudo isso representa que o ego, o mim mesmo, deve morrer em nós até ficarmos brancos, puros, limpos, perfeitos. A putrefação é quando se está metido na região purgatorial, representada pelos chifres. Ali aparece um cadáver em putrefação com repulsivas formas animalescas, répteis, aranhas, vermes imundos, larvas horríveis. Com a ajuda da Mãe Divina Kundalini, aquelas formas animalescas são reduzidas à poeira cósmica. Depois que tiverem sido incineradas as sementes do ego, com a purificação da podridão do purgatório, o iniciado se banha nos rios Lete e Eunoé, resplandecendo seus corpos maravilhosamente. Em seguida, deve ser confirmado no sexo luz e depois vem a ressurreição iniciática, representada pelo anjo que toca com trombeta. Jesus, após a sua ressurreição, instruiu seus discípulos durante muitos anos. O interessante é que toda essa podridão se efetua no ovo filosofal, o sexo. A pessoa vem a ser confirmada pela luz na oitava chave de Basílio Valentim. Após conseguir o nascimento segundo, proíbe-se o sexo e disse ao mestre: tu não podes voltar a trabalhar na nona esfera, porque então ressuscitaria o eu e ficaste livre dele. Tuas provas esotéricas terminaram e para ti fica proibido o sexo por toda a eternidade. O sexo é a parte mais baixa da iniciação. Se queremos chegar à iluminação, à autorrealização, há que rasgar o véu de Ísis, que é o véu adâmico sexual. No ovo filosofal, o sexo, que representa o germe de toda a vida, encontra-se contido todo o trabalho da grande obra. Os princípios sexuais masculinos e femininos encontram-se contidos no ovo. Assim como do ovo sai o pombo, assim como do ovo de ouro de Brahma sai o universo, assim também do ovo filosofal sai o mestre. Por isso disse que
são filhos das pedras e se rende culto às pedras. Os gnósticos, sabemos que o cadáver, a morte da oitava chave, representa as duas testemunhas do Apocalipse, 11, 3, 6, que agora estão mortos. Mediante a putrefação alquimista, representada pelos chifres, mediante os trabalhos da alquimia, ressuscitam as duas testemunhas. Todo o poder encontra-se encerrado na espiga do trigo. O anjo sagrado que levamos dentro toca a sua trombeta e as duas testemunhas levantam-se do sepulcro. As duas testemunhas são um par de cordões simpáticos, semi-etéricos, semifísicos, que se enroscam na medula espinhal, formando o caduceu de Mercúrio, o oito sagrado, o símbolo do infinito, e que são conhecidos no Oriente como Ida e Pingala. O 8 é o número de Jó, o homem da santa paciência. Este número representa a vida e sacrifício de Jó, que é o caminho que leva o iniciado até o nascimento segundo. As provas são muito duras. Precisamos da paciência do santo Jó. Sem ela, é impossível que se possa fazer esse trabalho. Jó teve uma doença grave. Jó, capítulo 2, versículos 1 a 9. Em Lázaro apodreciam suas carnes. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, os três traidores do Cristo interno, dizem-lhe: se tu és amigo de Deus, por que não protestas? Ele dizia: o Senhor deu, o Senhor tirou. Jó 1, 21. O número de Jó é paciência e mansidão. Aí está o caminho para apodrecermos, entre aspas. Assim testifica a Bíblia original, que inclui as obras de Eneida, Odisseia e Macabeus. Exemplares desta Bíblia encontram-se no Museu de Londres, no Vaticano e no Museu de Washington. A Bíblia moderna é um cadáver. A Bíblia é um arcano. Em Salmos, capítulo 19, trata-se do tarô. No arcano 8, encerram-se as provas iniciáticas. Cada iniciação, cada grau tem suas provas. As provas iniciáticas são cada vez mais exigentes de acordo com o grau iniciático. O número 8 é o grau de Jó. Esse símbolo, esse número, significa provas e dores. As provas iniciáticas são realizadas nos mundos superiores e no mundo físico. As provas da iniciação são muito terríveis. É preciso uma grande paciência para não cair no abismo. Somos provados muitas vezes. Síntese: quando nossos discípulos quiserem pedir auxílio aos senhores do karma, pintem uma estrela de 6 pontas no chão, abram os braços em forma de balança e os movam para cima e para baixo, mantendo a mente concentrada em Anubis. Então, podemos pedir mentalmente aos senhores do karma o serviço desejado. Ao mover os braços em forma de balança, vocalizem as sílabas ni, ne, no, nu, na. É assim que podemos pedir auxílio aos senhores do karma nos momentos da necessidade ou perigo. Todo crédito há de pagar. Queridíssimos ouvintes que tiveram toda essa paciência de Jó, representada pela carta da força, espero que vocês tenham coragem de vivenciar todas as provas que a vida está lhe dando e para que você vença e chegue a esse grau de espiritualidade, de desenvolvimento e de contentamento interior na luta contra o ego. Então, vamos encerrando mais uma leitura. Espero que tenham gostado. É muita informação. E se você tiver alguma dúvida, deixe essa dúvida aí, vamos esclarecer, tá bom? Agradeço imenso vossa participação. Continuem sempre conosco. Café com Tarô, Mago Rico. Namastê. Gratidão. Estejam sempre por cá.
Até breve. Tchau, tchau.